Boa tarde. Oi, Marcinha. Já tá aí já? Oi, Lúcia, Cris. Estão me ouvindo bem? Oi, Li. Saudade de você, amor. Só me deem ok se vocês estão me vendo bem aí. Perfeito. Vamos esperar só mais uns minutinhos aí pro pessoal ir entrando. Oi, Elô. Boa tarde. Saudade de você. Oi, Ana. Teve caldo verde, né? Próximo ano, hein? Bom. Ô, Karina, meu amor, parceira. Esperar mais alguns minutinhos pro pessoal ir entrando. E aí a gente já começa. Tá um frio na barriga, né? Minhas mãos estão geladas aqui. Oi, Andréia. Saudade de sexta-feira. Bom, vamos lá. Começar os nossos avisos aí, os nossos recadinhos sociais. Lembrando que as nossas lives estão acontecendo diariamente, né? De segunda a sexta-feira às 19h30, de terça-feira às 14 horas, né? E aos sábados e domingos às 10 horas da manhã. Um convite especial para hoje, tá? Hoje a gente vai fazer a aula inaugural das escolas de médiums, né? E do estudo dos trabalhadores, com o nosso Silvio Lemos. É legal que a gente consegue se reinventar, né? Com essa pandemia, as nossas aulas vão ser online e os estudos de todos os trabalhos também vão ser online, né? Então, hoje, às 19h30, esse palestrante Silvio Lemos, ele é um estudioso de Chico e do Eurípides, tem um vasto conhecimento da doutrina, então não podemos perder, tá? Outro recadinho social é sobre a campanha que o Centro e o Nosso Lar começaram a fazer, lançando agora a campanha Minha Urna Faz o Bem, tá? Lembra quando a gente entrava lá no centro, do lado esquerdo, tinha uma urna que a gente depositava as nossas notinhas, o cupom fiscal sem CPF, né? Como a nossa casa está fechada, nós não temos tanta arrecadação assim agora, né? Caiu bastante. Para vocês terem noção, a gente tinha mais ou menos 50 mil notas digitadas mensalmente, que hoje a gente não tem praticamente nem a metade. A gente está lançando essa campanha, então, Minha Urna Faz o Bem, que é bem simples, tá? Todo mundo lá do bairro, né? A gente tem o bairro, tem um comércio que a gente vai mais com frequência, né? Um mercadinho, uma padaria, um açougue, uma farmácia, mesmo com com o síndico, falar com o prédio, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, tá? Para fazer a arrecadação dessa notinha sem CPF, tá? Então, vocês coloquem lá numa sacolinha, não precisa ser uma caixa, não precisa, pode ser uma sacolinha, passa lá, recolhe, e aí vocês podem estar levando lá para a Rua Managé 78, que é a sede do Nosso Lar, tá? Ela está
atendendo de segunda a sexta, das 10 às 14 horas, tá? Se caso vocês consigam fazer uma parceria, né, que a gente consiga arrecadar um montante de notas maiores, aí vocês podem dar uma ligadinha lá no celular corporativo do nosso lar, que é o 99486-4879, tá? E aí dá para agendar, a gente consegue retirar essas notas se tiver um montante maior, tá? Esse foi o primeiro recado social. O segundo recado é as nossas doações, né? As contas para as doações estão, os dados bancários estão em todos nas nossas redes sociais, aqui no Instagram, a gente tem também no Facebook e no site, tá? Do centro e do nosso lar. Quem quiser, a gente só pede que faça o depósito identificado por uma questão de logística, de separar o que é Clube do Livro do que é uma doação, tá? Para as meninas não se perderem lá. E o último recadinho é sobre o Mercalar, né? O Mercalar tem um carinho muito grande, né? Trabalho voluntário lá. Ele está de portas fechadas, né? Porém, a gente precisa de abastecer ele, né? Da arrecadação das doações. A gente está recebendo sim, tá? Para a gente poder, quando reabrir, ter bastante coisa que faz bem para a gente, né? Para o nosso lar e para o centro em si, tanto quanto na comunidade local que se favorece, né? Se beneficia com isso. Estamos atendendo, recolhendo, né, recebendo as doações lá na rua Jacob Fati, sem número, pelo portão de baixo, tá? Todas as terças-feiras, das 8 da manhã até as 16 horas. Tudo certo? Perfeito. Os recados sociais estão dados. Agora eu vou chamar aí a nossa amiga, companheira que fará o evangelho de hoje, Shirley. Vamos ver aqui. Achei a Shirley. Dando a Shirley para a gente poder começar aí. Oi, Shirley. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças a O Deus. som tá bom? Tá tudo certo? Perfeito. Então agora eu já vou ficar em prece. Então, vou fazer o seguinte, vou colocar o nosso hino para tocar, aí eu faço a prece de abertura e aí a palavra é toda sua, tá bom? Muito bem, combinado. Obrigada.
Jesus, eu quero lhe rogar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Neste caminho de luz vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Só ao caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor. Só ao caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor. Então vamos nos concentrando e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os espíritos de luz, com o caminho da luz, nossa casa espírita e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber e aplicá-lo em todos os dias da nossa existência. Que façamos do Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos no nosso dia a dia. Esteja conosco Jesus, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Shirley, é com você. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, principalmente a Deus, a Jesus. Tá com eco, por acaso? Tá fazendo eco? Não? Tá um pouquinho. Então eu não sei por quê. Será que é bom tirar o fone? Pode tentar tirar o fone. Se ficar ruim, aí você coloca de novo e não tem problema. Vê se melhorou. Tá fazendo eco? Tá melhor? Então vamos fazer assim, tá bom? Bom, agradecendo sempre a Deus em primeiro lugar e ao conjunto de amigos espirituais e os encarnados também, né? Pela oportunidade de agora. O que nós vamos refletir hoje consta no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados, poucos os escolhidos, mas nós vamos ficar mais no item 10. Muito será pedido àquele a quem muito foi dado. Então, eu gostaria de entrar aqui numa reflexão lá na casa de Pedro. Né? Nós sabemos que quando Jesus não estava pregando, ele se encontrava, pernoitava na casa de Pedro. E então, os familiares de Pedro, lógico, sabiam de toda a capacidade, toda a índole de Jesus. E as curas, os milagres, né, os prodígios que eram considerados, tudo aquilo que Jesus fazia. E a sogra de Pedro, certa feita, também esteve muito doente e foi curada por Jesus. Então, quando ela estava já muito bem, ela começou assim a refletir. Poxa, Jesus tem tantas condições, ele realiza tantas coisas, e ele promove tantas curas, e ele fala tanto desse Pai, do Pai do céu. Então, eu acho que Jesus podia nos ajudar aqui também na nossa casa. E temos tantas dificuldades. Então, ela chama o seu genro, Pedro, e começa a expor isso a ele. Veja, Pedro, olha as nossas condições, os recursos tão poucos, não temos dinheiro, a nossa dificuldade nos trabalhos domésticos.
Será que Jesus não poderia nos ajudar? Pois, afinal de contas, nós somos dos primeiros e os mais sinceros a apoiá-lo. Então, Pedro fica assim, vai interiorizando aquilo e os dias passam, mas na primeira oportunidade, Pedro então fala com Jesus: Mestre, Deus ouve todas as nossas preces. Então, Jesus explana para Pedro, claro, ouve todas as nossas preces. E explana todo o entorno da oração, os benefícios e tudo mais. Pedro, então, ainda fica pensativo e diz: mas, se Deus ouve todas as nossas súplicas, por que tantas diferenças na sorte? Veja, mestre, eu tenho que pescar para ganhar os parcos valores para trazer o sustento do meu lar. Olha, enquanto Levi, ele lá na recebedoria de impostos, ele ganha um bom salário. Olha, a Joana tem tantas funcionárias e minha mulher, ela tem que plantar, cuidar da horta e cuidar da casa. Jesus, então, ouvindo, aproveita a oportunidade para dar uma longa explanação a Pedro em torno do trabalho. Que todos os trabalhos têm o mesmo valor, que cada um está no local de acordo com a condição e o momento de cada um. E antes de qualquer coisa, nós devemos lembrar que somos todos filhos e servos de Deus, que o mundo pertence a Deus. Depois de ele fazer uma longa explanação a Pedro, ele fala assim: Pedro, já pensaste que, enquanto a sua mulher cuida das plantas, dos legumes, Joana de Cusa educa as funcionárias, as servas, qual das duas será que tem maior responsabilidade? Né? E nessa questão que Jesus faz a Pedro, eu gostaria que nós refletíssemos, e nós, né? Que muitas vezes nós também poderíamos pensar no carro do outro, no emprego do outro, na família do outro, no chefe do outro, no filho, mas as nossas responsabilidades, porque nós só olhamos e procuramos o lado que nos convém, mas nós talvez não consigamos observar quanto esforço, quanta responsabilidade tem o nosso chefe, o dono da empresa, com aqueles funcionários, com as famílias que dependem do salário, enfim, devemos pensar um pouco, não é? E na sequência, Jesus ainda diz assim a Pedro: quem garante que Joana de Cusa terá essa responsabilidade a vida toda? E aí, já que estamos então falando de Joana de Cusa, vamos dar uma pincelada sobre a sua vida. Joana de Cusa, ela era uma mulher muito respeitada na sociedade pelo seu caráter, pela sua maneira de ser. E ela era uma seguidora de Jesus, tinha uma fé profunda e sempre que podia se encontrava presente nas explanações de Jesus. Porém, o nome já diz Joana de Cusa justamente porque ela era esposa de Cusa. Seu esposo,
Cusa, ele ocupava um alto cargo lá junto a Herodes. E mais um motivo também, então, ali para eles fazerem parte da alta sociedade. Mas Cusa não era religioso no seu interior. Ele fazia meio que um jogo político. Então, ora ele ia lá no templo de Jerusalém, fazia suas orações, ora ele fazia as oferendas, as ofertas para os deuses romanos. Então, ele fazia ali um jogo político para ficar bem com todos. E Joana tinha sua fé sincera, se preocupava com isso, o marido era um tanto quanto grotesco, vamos dizer assim. Então, certo dia, Joana de Cusa acha por bem ir se aconselhar com Jesus, que segue até a casa de Pedro. Lá, então, Joana de Cusa abre o seu coração, os seus dissabores domésticos, o comportamento do esposo, a falta da religiosidade, não é? E ela fala, então, abre, Jesus só ouve pacientemente. Quando Joana termina de enumerar todas as suas questões, Jesus, então, começa a falar com Joana de Cusa e diz, olha, Joana, Pai, né, Deus, nós só temos um, que é o nosso Pai. Já esclarecendo a questão da religião, que ora o marido às vezes era inserido. E não se preocupe muito com os templos da terra, porque todos os templos da terra são de pedras. E também as manifestações religiosas, a maioria são manifestações exteriores e calcadas nos vícios. Eu venho instalar o reino de Deus, o verdadeiro templo nos corações das pessoas, né? E a partir daí ele começa a aconselhar a Joana de Cusa. Joana, agradece ao Pai por haver julgado que você, desde já, é digna para o trabalho. Teu esposo não te compreende, a alma sensível, ele te compreenderá um dia. É leviano e é indiferente, ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse um motivo justo para isso. Veja, servindo-o com amor e dedicação, estará cumprindo a vontade de Deus. Joana, você fala-me das suas dúvidas, dos seus questionamentos, e eu lhe digo, deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médicos, pois, afinal de contas, nós não conseguimos colher uvas dos abrolhos, mas poderemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa, o amor e a vida. Já aí a gente, de que solo será que Jesus está dizendo para Joana de Cusa, né? Que nós poderemos, naquele mesmo solo onde estava dando plantas espinhosas, lá na frente um dia, ter condições de colher as uvas, não é? Esse solo é a mente, o coração de todos nós, daqueles que estão próximos de nós, dos nossos desafios, né? Dos nossos afetos, desafetos, enfim. Bem, Joana já tinha, assim, já se sentido bem melhor, mais aliviada, mas ainda ela diz assim, mestre, tenho uma dificuldade extrema de entendimento
meu lar. Aí a gente pensa em nós também, né? É uma dificuldade imensa. Então, Jesus, o que você acha, mestre? Eu acho que eu deveria, eu não acho que eu deveria impor. E dessa maneira, eu poderia, assim, estar reformando o meu marido, e desta forma, ele estaria reformado para o céu e para o vosso reino. É o que a gente tem vontade de fazer, né? Olha o conselho de Jesus. Deus não impõe a sua verdade e o seu amor. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. O apostolado do Evangelho é de colaboração com o céu. Colaboração, né? Ser fiel a Deus e ama o seu trabalho, ama o seu marido como se ele fosse o seu filho. Deus trabalha em silêncio pela natureza inteira. Vá e também trabalhe em silêncio. Vai, filha, e ser fiel a Deus. A partir desse dia, então, Joana volta para casa e uma resignação intensa toma conta de si. Aquelas palavras do mestre ficaram ali em sua alma e ela procura então esquecer todos os defeitos do marido ao olhar para ele. Procura, assim, um lado bom e faz um esforço imenso para tentar desenvolver os embriões das virtudes nesse companheiro. Os anos passam e Joana então recebe um filhinho. Tiveram então seu filhinho, o trabalho, claro, sempre as preocupações de mãe e tudo mais aumentou. Passou-se mais um tempo, eis que as perseguições políticas recaíram sobre o seu marido, Usa. E o seu marido, então, perde todo o prestígio, perde o seu cargo, já fica, então, sem os recursos financeiros e Usa, então, desenvolve dentro de si um ódio intenso, um sentimento de vingança, uma tristeza e uma mágoa tão grande, porque a sua vaidade foi ferida. E nesse sentimento de mágoa, de vingança, de ódio, ele desenvolve a doença que lhe tira a vida. Joana de Cusa, então, sem recursos, o filhinho para educar e criar. Não tem receio, a sua fé se fortalece e ela vai em busca de trabalho. Encontra e passa os anos de sua vida fazendo os trabalhos domésticos em outras casas, cuidando de crianças que são filhos de outras mães e segue o seu caminho com a sua fé robusta. Lá na frente, os cabelos já grisalhos. No ano de 68, quando as perseguições aos cristãos iam intensas, eis que vamos encontrar então Joana de Cusa, amarrada ao poste do martírio, e ao seu lado o seu filho. E naquele instante, aquele povo ali todo assistindo, como um espetáculo, um show, né? Aquela gritaria, o carrasco que estava ali para dar os primeiros açoites em seu filho, terminou. Diz, abjura, renegue, né? Renegue Jesus. Joana silencia, olha para o céu. E nesse instante, o filho ali ao seu lado, que não tinha essa fé tão robusta, implora à mãe: abjura, mamãe, não vê que nos perderemos?
abjura Jesus por mim, que sou o seu filho. Mas nesse instante, Joana de Cusa traz a lembrança todo o seu passado. Ela lembra os dias floridos do seu lar, a maternidade, os dias difíceis, lembra de sua conversa com Jesus na casa de Pedro, como se ouvisse ainda naquele instante as palavras de Jesus. Enquanto isso, o filho ali está sendo açoitado, já em sangue, e suplicando à mãe que renegue Jesus. Mas Joana, nas suas lembranças, lembra também de Maria. E ela pensa, Maria também era mãe. E ao ver o seu filho na cruz sendo crucificado, ela conseguiu, ela soube resignar-se. Então, embora aquele amor de mãe, ela conseguiu forças, olhou para o filho e disse, cala-te, filho. Jesus era puro e se submeteu ao sacrifício. E a partir desse instante, já estavam ali colocando fogo em todas aquelas madeiras que estavam aos seus pés. E ela, sentindo já o calor, as lavaredas do fogo, mas a dor, né, os soluços oprimidos, mas ela não perdeu a serenidade. E ali os algozes, né, os soldados que nesse instante se compraziam dessa atitude, falaram mil impropérios a ela, e também aquele que estava mais próximo disse, o seu Cristo só te ensinou a morrer? Joana, sentindo já a dor, as queimaduras, a dor física, encontra forças para olhar e diz, não, ela me ensinou também a amar-te. E nesse instante, quando Joana já está sentada, o seu espírito quase a se desprender do seu corpo físico, ela sente um toque no seu ombro e uma voz meiga que diz, Joana, tem bom ânimo. Aqui estou. Era Jesus que estava ali para resgatar Joana. Então, não sei o que você está passando, o que o seu parente está passando, mas vamos aproveitar, não temos, eu não tenho ainda essa fé robusta de Joana de Cusa, mas vamos aproveitar este momento para lembrarmos que nos nossos momentos difíceis, de dor, de incompreensão, de conflitos, de perdas, nós ainda hoje temos essa mão amiga que toca nossos ombros e nos diz, tem bom ânimo, aqui estou, porque os benfeitores amigos, trabalhadores de nosso Pai, trabalhadores de Jesus, nos amparam a todo momento e nos amparam com uma intensidade imensa, justamente nos momentos que nós mais estamos prestes a fraquejar. E agora eu gostaria de lembrar-nos, lembra aquela fala de Jesus quando Pedro estava comparando a sua esposa, o trabalho da esposa, com o trabalho de Joana de Cusa, e Jesus fala assim, quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? Olha, parecia, né, estava fácil cobiçar a casa de Joana de Cusa, as comidinhas, né, as empregadas, mas
não estamos prontos para arcar com toda a responsabilidade e com todo o caminho que está planificado para aquela outra pessoa, não é verdade? Então, e só fazendo um adendo aqui de curiosidade, Joana de Cusa é uma das encarnações de Joana de Ângeles. Então, se Joana de Ângeles é hoje o que é, depois dessa encarnação, ela teve várias outras que Divaldo sempre nos conta, mas precisamos nos fortalecer, fortalecer a nossa fé, porque essa confiança, essa fé que deveremos desenvolver, que nunca estaremos sozinhos. Mesmo que a nossa boca não puder falar mais, que o nosso pensamento já não esteja sendo um pensamento que consiga organizar as ideias, tem alguém junto de nós, sempre. E voltando aqui para o Evangelho, do item, muito se pedirá àquele a quem muito recebeu, onde ele nos diz que todo aquele que souber a vontade do seu Senhor e não tiver feito o que se esperava dele, ele será digno de castigo, será abatido rudemente. Mas aquele que porventura não tiver sabido a vontade do seu Senhor e tiver feito coisas que sejam dignas de castigo, será menos punido. E quem é o Senhor? É Deus nosso Pai. E o que seria então a vontade do seu Senhor? São as leis de Deus, que muito bem é explicada no Evangelho de Jesus e depois no Evangelho através dos Espíritos. Abatido rudemente aquele que já tinha o conhecimento dessa lei. E o outro que não tinha tanto conhecimento, ele será menos punido. E o que nós vemos nisso? Não é? Nós vemos a sabedoria do Pai, que nos traz, demonstra ali as atenuantes. A nossa responsabilidade, ela vai de acordo com o nosso conhecimento, com aquilo que nós soubermos. Para aquele que não teve a oportunidade do aprendizado, ainda ele terá as atenuantes. Então, o erro pode ser o mesmo, mas a avaliação dessa falha cometida, ela será de acordo com as condições de cada um de nós. Por isso que a lei de Deus é uma lei de sabedoria, de misericórdia, né, e de igualdade. Agora precisamos ressaltar, não é, a grande diferença que existe entre ignorância e negligência. A ignorância, quando ela é por falta de oportunidade. Não temos aquele conhecimento porque não tivemos oportunidade, não tivemos orientações. Nós teremos as atenuantes diante das nossas falhas. Porém, quando nós ignoramos por negligência, aí está inserida a nossa má vontade, o nosso relaxamento, a nossa preguiça. Daí teremos que arcar com as nossas responsabilidades. Os fariseus era a parte mais culta, mais esclarecida da nação. E negligenciavam as leis de Deus, dissimulavam as leis de Deus. Faziam ali contendas, as práticas exteriores e amoldavam as leis de Deus de acordo com as suas necessidades inferiores. E aí nós podemos fazer um paralelo. O espírita, ai meu Deus, que nos ajude para que não sejamos
os fariseus modernos de hoje, porque ao espírita é dado muito conhecimento, as obras, as palestras, são muitas as oportunidades de conhecimento. E a doutrina espírita nos trouxe as explicações das parábolas, tornou o ensinamento de Jesus mais claro para todos nós, para a nossa mente. E o Evangelho também, esse item nos deixa claro que a espiritualidade se manifesta no mundo todo, em todos os lugares. E em cada lugar que houver ali uma manifestação, um amparo, uma ajuda, um esclarecimento da espiritualidade, sempre ela vai ser moldada de acordo para que aqueles que estão próximos consigam entender. Se tem pouca leitura, a mensagem vai ser moldada com as palavras adequadas. E a mediunidade, ela não está trancada nas paredes da casa espírita e nem tampouco dentro dos espíritos. A espiritualidade, a mediunidade, o esclarecimento hoje está se espalhando como a luz que vai envolvendo todo o nosso planeta. Porém, para nós que nos dizemos espíritas, é uma responsabilidade muito grande para cada um de nós, porque os médiuns que recebem as comunicações, em primeiro lugar, ele deve colocar para ele, pensar em si, essa mediunidade, essas palavras que eu estou escrevendo, que eu estou pronunciando, ou que eu estou intuindo, o que ela me serve? O que ela está, o que eu posso guardar para a minha pessoa? Aí a gente tem novamente Joana de Ângeles e Divaldo, diante de tantos anos e tantas dificuldades, conflitos e tudo mais, pede para a Joana, poxa, você escreve tanto, dá tantas palavras para tanta gente, aconselha, né, consola, vamos dizer, né? E nem uma palavra para mim, eu estou tão necessitado. E Joana então diz para ele, você que não quer ver, todas as mensagens que eu digo, que eu dito, é com você que eu estou falando. Eu digo tu, você que não percebe. Então, isso é para nós também, que militamos na doutrina, quando nós estamos ouvindo uma mensagem, ouvindo uma live, um evangelho, fazendo uma leitura, devemos trazer isso para si, para nós mesmos, tentar tirar aí o aprendizado. Porque o Espiritismo, ele veio multiplicar o número dos chamados e vai também multiplicar o número dos escolhidos. E aí só depende de nós, porque já sabemos que todo aquele que conhece as orientações do Cristo e não as pratica, ele vai ter que arcar com essa responsabilidade. Sabemos aqui que nenhum de nós, ou falo por mim, não sou perfeita, mas a nossa consciência é buscar o esforço de trazer o ensinamento do Evangelho naqueles momentos difíceis, naqueles momentos de conflito, de desespero, pensar e tentar praticar naquele momento. Eliminar de nós assim, a nossa vaidade, que às vezes a gente deixa o nosso ego tomar conta. E não devemos. A nossa consciência é acima de tudo, não é? Então, que nós não devemos, assim, exigir demais de nós, além da nossa capacidade, ao ponto de desistirmos. Ah, não tem jeito. Não. Jesus disse, vamos cultivar esse solo
Amanhã, logo mais, nós estaremos assim com aqueles cachinhos de uva, vinho repleto e bem docinho. Por enquanto ainda tem umas azedas, o cachinho da uva é assim, um pouquinho falho, mas chegaremos lá. Jesus está conosco e através desses benfeitores amigos. Que a nossa fé se fortifique. É isso. Muito obrigada, Shirley, pela sua colaboração, pelo seu evangelho. Acho que é uma das passagens mais difíceis, né, para nós espíritas, mas é um convite, né, a todos nós a praticarmos mais. Obrigada. Eu vou te desconectar para eu chamar uma outra convidada, mas muito obrigada, viu? Um beijo no seu coração. Beijo, Obrigada. queridos amigos. Tchau, tchau. Tchau. Agora eu vou chamar uma amiga minha que eu tenho um carinho muito especial. Vamos lá. Tô te chamando. Ela vai fazer a nossa prece de encerramento. Olá! Boa tarde. Boa tarde, minha querida. É um prazer estar aí juntos, né? Estamos aqui em te ver e agradeço, né, o convite de estarmos nesta live, aonde nós aqui pudemos participar com a nossa companheira que veio nos trazer esse evangelho maravilhoso, que é aquilo, né, que é aquele convite realmente para que nós espíritas, principalmente a nós espíritas, que possamos trazer essa reflexão, né? Quanto mais inteligente, quanto mais conhecimento, quanto mais talento, quanto maior o nosso entendimento, mais nós devemos produzir coisas boas para nós e para o nosso próximo, não é verdade? Então, nosso entendimento é de muita importância, né? E que essa reflexão cale a todos, indistintamente. Então, minha querida, é um prazer. Novamente agradeço. Boa tarde, queridos amigos, família Caminho da Luz. Espero que todos tenham separado a sua garrafa d'água para que possa ser fluidificada. E nós vamos serenando agora os nossos pensamentos, né? Serenando, vamos cerrando os nossos olhos e percorrendo mentalmente todo o espaço físico do nosso lar. Vamos envolvendo-o numa luz intensa e radiante que vai higienizar todo o ambiente, deixando-o claro, brilhante, leve e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz sejam levados até a nossa casa de oração, aonde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sobre o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência, a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto das nossas cabeças, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e de esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam no nosso sentimento, fortalecendo o auto-perdão, o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo,
nós nos proporcionando saúde, equilíbrio e bem-estar. Nossas garrafas de águas estão sendo fluidificadas e nelas sendo jorrados, depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Grato que estamos ao Pai, da vida, vamos vibrar, porque vibrar é amor. Então vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve todo o planeta Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Vamos vibrar pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelo espírito de luz e que governem com sabedoria e justiça. Que o nosso amado Brasil, pátria do Evangelho, seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Vamos vibrar pelo nosso caminho da luz, que esse farol intenso e luminoso intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito unem a família Caminho da Luz se estreitem cada vez mais, especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando. Vamos vibrar pelos nossos familiares, que cada um deles sejam amparados pelo nosso Divino Mestre Jesus e que receba o que mais necessita e que seus lares sejam protegidos e abençoados. Que permaneçamos nesta sublime comunhão de almas que neste momento estabelece os dois planos da vida. E nós vibramos intensamente por tudo isto, vibramos pelos nossos amigos do Caminho da Luz, vibramos pelos amigos que estão nas lives, fortalecendo, dando entendimento a cada um deles. Vibramos intensamente pela noite de hoje, onde nós teremos a nossa aula inaugural, onde todos estão sendo convidados a participar dessa nova empreitada da nossa casa, ao estudo, aos alunos, estudo ao trabalhador, o aperfeiçoamento, não esquecendo nós, trabalhadores, esse chamado da nossa responsabilidade em nos instruirmos, porque nós já sabemos que a instrução nos liberta, e essa grande responsabilidade que a casa abraça amorosamente. E nós pedimos a Jesus, então, que assim seja, graças a Deus, e para que a gente possa encerrar, minha querida, nós vamos ouvir o Pai Nosso. Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Que seja feito assim. O alimento deste dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase
mas livrai-nos de todo mal. Obrigada, minha irmãzinha do coração. Foi um prazer estar junto aí com você, junto nessa tarde. Que Jesus abençoe todos nós, abençoe nossa casa. Uma boa Obrigada a tarde você, Lô. todos. Um beijo para todo mundo. Um Tchau, tchau. beijo, amor. Até mais. Linda. Tchau. Tchau. Tchau, amor.